Paz do Senhor a todos. Vamos falar agora sobre os impérios mundiais. Onisciência de Deus, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Isaías 45:11. O Senhor é que detém, o conhecimento das coisas futuras. Deus anuncia o fim desde o início. Isaías 46, de 9 a 10 já vai dizer para a gente: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, para a gente, às vezes, interpretar algumas coisas que estão descritas para o tempo do fim, em Apocalipse ou em profecia, nós temos que olhar lá para trás, para o início, lá para Gênesis, lá para Levítico, lá para o início de tudo. É isso que a palavra também está apontando. A obediência gera liberdade, a desobediência gera prisão. Deuteronômio 28, 1, 2 e 15. A palavra vai nos falar sobre isso. 28, 1 e 2 vai nos dizer: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, as bênçãos, elas vêm atrás de nós, elas nos alcançam, tal como maldição nos alcança, tal como doença nos alcança, a bênção também está descrito que ela pode nos alcançar, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Veja que também as maldições também podem nos alcançar. Colhendo os frutos, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Shemitah, sábado da terra. O aviso profético de Deus. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Levítico 25, do 2 ao 4. Aqui Deus está dizendo que a terra, também o planeta, deveria descansar no 7º ano de plantar, para revigorar a terra, para dar mais fruto. E ao mesmo tempo, o ser humano também estaria exercendo e exercitando a fé no Senhor Deus, porque no 6º ano Deus daria muito fruto, para que no 7º ano ele não precisasse plantar e nem colher, já ia só desfrutar do fruto dado ao 6º ano. Profecia de Jeremias, profecia prestes a se cumprir. E será que quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro. Jeremias 15, 2. Israel ficaria 70 anos cativo na Babilônia. Vamos ver o porquê desses 70 anos que ficaria cativo o povo na Babilônia. Eles viajaram de Jerusalém à Babilônia cerca de 1000 quilômetros a pé, para o cativeiro. Cativeiro da Babilônia, cumprimento da profecia. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo,
e ainda até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. Jeremias 27, 6. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Veja aqui que Jeremias 27 está dizendo que Deus entregou todas as terras na mão de Nabucodonosor. Ainda que Nabucodonosor não conhecesse o Senhor, Deus chamou de meu servo. No caso aqui, meu servo no sentido de que Deus é que manda nele. Deus é o que ordena todas as coisas. Né? Todo o reino e rei está sob o comando do Senhor, que é o Rei dos Reis. Não é porque o Nabucodonosor o servia, mas é porque era um servo do Senhor. Simplesmente aquele que obedece, mesmo sem saber. Então aqui está dizendo que as nações todas deveriam se colocar sob o jugo de Nabucodonosor. E quem não se colocasse sofreria pela espada, pela fome, pela peste, né? Mandada pelo Senhor. Essa era a ordem de Deus. E assim também foi com Israel. Falsos profetas só profetizam coisas boas. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis ao rei de Babilônia. Jeremias 27, 9. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Então aqui os profetas falavam sempre que Israel não ia ser subjugada pela Babilônia, porque era isso que o rei de Israel e o povo gostava de ouvir. Então os falsos profetas levantavam e falavam isso. E Deus disse, não, através de Jeremias, né? Não deis ouvido aos vossos profetas, que eram falsos profetas. Adivinho, sonho, agoureiro, encantador, todo mundo que fala, dizendo que não ia servir o rei da Babilônia. Porque o Deus Todo-Poderoso estava falando através de Jeremias, e Jeremias foi considerado por eles o falso profeta. Porém, tempos depois, tudo se cumpriu. Nabucodonosor veio a Babilônia, veio a Israel, né, veio de Babilônia para Israel e levou todo mundo cativo. Matou alguns, né, e levou preso ao povo de Israel e cumpriu-se assim a palavra de Jeremias. Daniel e o sonho com a estátua. Revelação do sonho. Aqui é o capítulo 2, do 31 ao 36, né, que o profeta Daniel vai revelar o sonho ao rei Nabucodonosor. E vai dizer para ele que ele estava vendo, porque o próprio rei, ele sonhou e não lembrava do sonho. Veja aqui que o rei Nabucodonosor não servia a Deus e Deus deu um sonho a ele, mas não deu a revelação. A revelação foi dada ao servo de Deus, Daniel. Tal como foi com o rei do Egito, o faraó, no tempo de José. Foi dado um sonho ao faraó, mas não foi dada a revelação. Deus usa de formas que a gente não consegue compreender, né? As maneiras que ele usa para que o seu servo seja colocado em posição de destaque. Tanto com José quanto com Daniel foi da mesma forma. Mas eles eram cativos, todos os dois nessas terras. A gente não entende o porquê que Deus permite que uma pessoa seja cativa para que ela passe um momento duro, difícil na vida, para depois ser levada a uma posição. Por que ele já não faz uma história de o rei saber ter um sonho e dizer, vai lá e vai na terra tal e honra aquele jovem que está lá em Canaã, no caso de José, por exemplo. Né? Estou te dando um sonho, uma ordem, faraó, vai lá na terra de Canaã que tem um jovem lá e você vai colocar ele em posição de destaque
aí no seu reino. Por que Deus não fez isso? A gente não sabe o porquê que as coisas percorrem de uma maneira contrária para o servo do Senhor, para depois, lá na frente, a coisa ter o seu benefício. Né? O José só foi saber e ter o benefício anos depois. Passou por dificuldades, muitas delas, durante a sua vida antes de ser governador. Mas esses são os desígnios do Senhor que a gente não conhece. Né? Mesma coisa aconteceu com Daniel. Foi cativo, andou 1000 quilômetros a pé até chegar na Babilônia, sendo escravo, para depois ele receber a revelação do sonho, sonho que ainda vai para se cumprir no futuro ainda nosso, tanto no tempo de Daniel quanto por milênios até o final dos tempos, esse sonho de Daniel ainda está valendo. Então ele revelou ao rei tudo o que iria acontecer, tanto no tempo do rei Nabucodonosor, quanto no tempo na frente. Então a cabeça de ouro representava o império da Babilônia. Então aqui os judeus não haviam guardado o sábado da terra. E diz assim Crônicas, segundo Crônicas 36, 20 e 21. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Jeremias 27:6, que é a profecia. E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Então, Crônicas aqui já está olhando para trás, vendo essa profecia cumprida, né? E ele vai dizer que aqueles que escaparam da espada, ou seja, só entraram na espada porque não quiseram se submeter ao rei de Babilônia. Então, os que escaparam foram levados cativos para serem servos lá na Babilônia até o reino da Pérsia. E isso durou 70 anos. Agora vamos ainda em busca, né, do porquê desses 70 anos, que é o que nós estamos também estudando. Vamos por esse caminho. Aí começou o cativeiro físico, que foi no ano de 606 até o ano 536 a.C. Em 606, Nabucodonosor invade Jerusalém, leva cativo os primeiros prisioneiros, outra vez em 597 a.C. e por último em 586. Dessa vez destrói o templo. Desde o início do cativeiro espiritual em 586 a.C. até 536 a.C., data do fim do cativeiro físico. É igual 50 anos, ou um jubileu, ano de restituição. Então aqui, no ano 606, ele invade a primeira vez Jerusalém, leva cativo. Depois, em 597, ele pela segunda vez vai invadir de novo Jerusalém. Já pela terceira incursão, já em 586, ele destrói o templo no mês que para nós é entre julho e agosto, no mês de Av, né? Shabeav, que é um mês que aconteceu a destruição no mês de Av, em 586 a.C. Em 536 foi quando eles foram libertados pelo governador persa, né? Ciro o Grande. Então deu desde 586 até 536, que foi quando destruiu o templo, 50 anos, né? Que foi uma espécie de jubileu ali onde há uma libertação. Né? O povo é liberto por Ciro o Grande, da Pérsia, rei da Pérsia. Agora, o cativeiro espiritual, ele vai desde 586 até 516. Também são 70 anos.
O cativeiro físico, então, ele foi desde 606 até 536, 70 anos do cativeiro físico. Da última incursão com destruição do templo até a sua libertação foram 50 anos, já um jubileu. Então tem duas datas aqui, a de 70 anos que completa desde a primeira incursão, que é o tempo que ficariam eles sendo escravos, que Jeremias tinha profetizado, e depois 50 anos, dando ali a questão da representação do jubileu. Agora partimos para o cativeiro espiritual, que começa desde a destruição do templo, que aí eles não têm mais o templo, que foi em 586, até 516. Também 70 anos de cativeiro espiritual. Eles já tinham sido livres em 536, porém ficaram até 516, né, sem o templo. Em 586 a.C., com a destruição do templo, o povo entra num cativeiro espiritual e só é livre com a reinauguração do templo em 516 a.C. A numerologia divina. 606 menos 536, 70 anos de cativeiro físico. 606 menos 586 da terceira incursão, onde acabou destruindo o templo. 20 anos entre a primeira invasão e a terceira invasão. De 536 até 516, também mais 20 anos de reconstrução do templo. E de 586 até 516 passa-se 70 anos de cativeiro espiritual. Então vejam que tudo tem aí uma numerologia divina. Os números não podem ser coincidência, esse tipo de coisa aqui. Aí vem o retorno do povo. Na primeira leva, em 536, 50 mil exilados voltaram, liderados por Zorobabel e Jesua. Na segunda, em 457 a.C., mais de 17 mil voltaram conduzidos por Esdras. E na terceira leva, em 446 a.C., Neemias e seus homens levaram de volta o restante do povo. Então 606 menos 536 é igual a 70 anos. Tempo entre o cativeiro e a libertação do povo. 597 menos 457, ou seja, igual a 140, duas vezes de 70. É tempo entre a segunda invasão e o segundo retorno. Veja que os tempos são sempre contados entre 70 e 70 aqui. 586 menos 446, que foi a terceira incursão de invasão a Israel e a terceira leva para ser retornado a Jerusalém. É igual a 140 anos, duas vezes de 70 anos. Tempo entre a terceira invasão e o terceiro retorno. Babilônia é a cabeça de ouro. O rei Nabucodonosor representava a cabeça de ouro, que ele é o imperador da Babilônia, né? Cabeça representa porque os caldeus eram cabeças pensantes, astrólogos, astrônomos, sábios na ciência. E porque era rei de reis, conforme diz Daniel 2:37. Ouro, porque a Babilônia era conhecida como a cidade do ouro. Então tudo tem um significado ali na estátua, né? Agora, peitos e braços de prata. Vai agora representar o Império da Pérsia. Império esse que já invade Babilônia e toma o império das mãos dos babilônios. Medo-Persa, peito e braços de prata. De cerca de 536 a.C. a 331 a.C. Agora uma profecia sobre Ciro. Que digo de Ciro? É meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo: tu serás fundado. Isaías 44:28.
essa profecia ela acontece cerca de 150 anos antes que o Ciro tivesse nascido. Isaías já profetizava que ele iria permitir que Jerusalém fosse reedificada e que o templo fosse fundado. Cumprimento da profecia. No primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Esdras 6, versículo 3. Peito e braços. Era governado por dois reis, Ciro e Dario. Eram muito hábeis em trabalhos manuais. O império tinha a prata como sua moeda. Esta está a representação desse império como peitos e braços de prata. Aí está a representação de Ciro e Dario. Agora, ventre e coxas de cobre ou de bronze. Está falando agora do Império da Grécia. Ventres e coxas de bronze representam o Império Grego de 331 a.C. a 168 a.C. Ventre. Os gregos cultuavam o corpo, o hedonismo. A coxa já é uma representação da promiscuidade sexual. Por isso a representação do ventre até as coxas, porque pega toda essa área sexual do corpo humano, né? Tanto do homem quanto da mulher. E os gregos faziam muito aquelas estátuas, né? Com homens com corpos e mulheres também, né? Com corpos todo delineado, nus. Eles tinham muito essa questão de venerar o corpo. Então foi representado ali na estátua como o ventre, desde o ventre até as coxas, passando por toda essa área em que a cultura grega permearia toda a humanidade. Conforme eles pensavam, isso eles passaram para a humanidade. Alexandre o Grande foi o responsável por essa expansão. Ele era o rei, né, da Grécia. O carneiro e o bode. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Aqui vai dizer que o bode representa a Grécia, representa o próprio Alexandre o Grande, que era esse chifre insigne entre os olhos. E o carneiro, que tinha 2 chifres, representava Ciro e Dario, com o Império Persa. Aqui representa que o Império da Grécia já tomaria o poder do Império Persa. A explicação de Daniel 8, 3, 5, né? É o que eu já estava falando agora há pouco. A moeda aí de Alexandre o Grande, né? Cunhada com seu rosto. A vitória e morte do bode. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou os pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, e o bode se engrandeceu sobre a maneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também insignes, para os 4 ventos do céu. Daniel 8, do 6 ao 8. Então aqui está falando quando a Grécia vem invadir a Pérsia, que era governada por 2 chifres, 2 reis. Chifre em profecia significa poder,
o rei. Então os dois era Dario e Ciro o Grande. E veio o Alexandre o Grande e realmente destruiu e destronou e tomou conta do império, colocando assim o império grego como um império mundial. Os outros quatro insígnes seriam os quatro generais, que eram os quatro generais do Alexandre o Grande. Porque no auge, né, da força desse chifre, que representava o Alexandre o Grande, ele morre com 33 anos de idade. Forte, jovem ainda, né? E os quatro generais, chamados Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, assumem assim um para cada lado, norte, sul, leste, oeste, vamos dizer assim, do Império Grego. A explicação da visão em Daniel 8. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Por isso pertence ao tempo determinado do fim. Aí tem, no verso 19, o anjo diz que a visão é o que vai acontecer no último tempo da ira. Que tempo da ira é esse? Ira de quem? Versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, no caso Ciro e Dario. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. No caso aqui, Alexandre o Grande. E aqui cabe uma informação importante, irmão. Nós só vamos saber que Alexandre o Grande é esse primeiro chifre aqui por causa da história secular. O nome de Ciro e de Dario ainda está na Bíblia, mas o de Alexandre o Grande não está na Bíblia. Então nós vamos só saber que realmente era dele que a Bíblia estava falando por causa da história secular. Então não podemos desprezar a história secular. Versículo 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Até aqui o anjo revela o que estaria para acontecer em 200 anos. Logo ali pertinho, né? Já aconteceria. Não estava falando diretamente do tempo do fim. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Aqui muita gente vai levar logo para o Antíoco Epifanes, mas eu creio que aqui já está apontando para o anticristo, embora que tenha uma pincelada, algo como uma sombra no rei Antíoco Epifanes, que ele também foi um rei que faz uma pré-figura, né, do Antíoco. Faz uma pré-figura do anticristo. Versículo 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará com o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. O anticristo receberá o poder do dragão, Satanás, e destruirá reis e o povo santo. O povo santo é a igreja, povo do Senhor. Versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá e destruirá os muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. O que quer dizer sem mão será quebrado? Aqui ele vai se levantar contra Jesus Cristo, que é o príncipe dos príncipes. Mas sem nenhuma intervenção de mãos humanas, ele vai ser derrotado. É o próprio Jesus Cristo é que vai derrotá-lo na sua volta. Então, dos versos 23 ao 25, o anjo volta a falar do último tempo da ira, o tempo do fim, que revela o anticristo e o liga ao império da Grécia. Isso é importante, porque após o império da Grécia ser instalado, a profecia pula, já
falando do Império da Grécia, ela pura se referindo ao tempo do fim. Ela já fala, mesmo estando dentro do Império da Grécia, se referindo ao tempo do fim. Ou seja, ela faz um salto enorme sobre o Império Romano e vai direto ao tempo do fim, que é o tempo ainda que Jesus vai estar para voltar. Tempo que ainda vai acontecer a grande tribulação. É interessante esse detalhe. Não se refere diretamente ao país da Grécia atual, mas sim ao território que pertencia à antiga Grécia. Ou seja, a gente tem que olhar para o mapa, para o local onde Deus está apontando que a Grécia dominava naquele tempo, que hoje é o Oriente Médio. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Espero que tenha sido de conhecimento para todos. A paz a cada um de vocês, que Deus os abençoe.